Bom dia, irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus mais esta manhã, a oportunidade de estar juntos, meditando, compartilhando da palavra do Senhor. E como bem disse o dirigente, né? Nós não estávamos de férias exatamente, mas num tempo muito bom lá no acampamento Shalom. Ficamos 3 semanas ali, né? Com a equipe, com os jovens, com as crianças. Então, eu vou compartilhar um pouquinho. E hoje nosso tema vai ser um pouco diferente, que vai falar sobre por que está abatida, ó minha alma. É um tema que a gente até trabalhou um pouco lá no acampamento, nessa última semana, na semana de jovens. E eu queria compartilhar, nesse sentido, no coração de compartilhar com a igreja também, aquilo que Deus esteve falando, ministrando, feito lá no acampamento, foi tão bom. E eu queria convidar os irmãos mais uma vez a entrar na presença do Senhor, né? Pedir para que Deus possa ministrar através dessa palavra. É um tema bastante pertinente para os nossos dias. Então, ora, Senhor, peço para que Deus possa, né, o Espírito Santo de Deus possa falar, ministrar e arraigar no coração esta palavra, né? Vamos ter um tempo de oração. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua palavra e com temor e temor pedimos, Jesus, suplicamos para que seja o Teu Santo Espírito, mais uma vez, a tocar os nossos corações, a falar, a dirigir. Então, Deus, pedimos, Jesus, para que tudo aquilo que está atrapalhando, o sono, o cansaço, a preocupação, qualquer coisa que venha atrapalhar, o Senhor possa tirar de nosso meio agora, para que esta palavra venha ao encontro das nossas almas, de nossas vidas, Pai. Nós entregamos, Jesus, e pedimos para que em tudo o Senhor possa falar e conduzir aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu peguei na íntegra esse tema, por que está abatida, ó minha alma, do próprio versículo de Salmos 42, versículo 5, né? Por que está abatido, ó minha alma? É uma pergunta que normalmente a gente não faz para nós mesmos, né? Para nossa alma, normalmente, né? É uma coisa meio diferente, mas que o salmista ele faz no momento, ele pergunta para a alma dele, por que você está abatida, né? Então, achei interessante essa pergunta. Eu não sei quantos já sentiram a alma abatida de alguma forma, né? São vários momentos da nossa vida em que leva a nossa alma a ficar abatida, angustiada, deprimida. Mas nesse momento, né? Será que você faz essa pergunta para você mesmo? E nos dias de hoje, com tantas coisas que estão acontecendo, a gente nem sabe muitas vezes o que está acontecendo com a nossa própria alma, né? É tanta coisa, tantas emoções que a gente já sei lá o que está acontecendo comigo. Mas o salmista pergunta, por que então está abatido a minha alma? Então, como eu estava falando, na semana passada que nós estávamos no Shalom, na última semana de jovens, nós trabalhamos um pouco, né? Na verdade não era assim, não estávamos direcionados a trabalhar nesse tema, mas o Espírito Santo de Deus foi direcionando para este assunto. E, irmãos, foi um tempo de muito quebrantamento. São vários jovens que estiveram abrindo o coração, né, falando daquilo que estava acontecendo na sua alma. E foi um tempo de muita cura, muita restauração, né? E eu queria compartilhar um pouco sobre isso e meditar nesses Salmos 42, versículo 5. Vou, na verdade, meditar um pouquinho mais, né, os Salmos 42, algumas partes, né? Mas o nosso texto base vai ser esse texto de Salmos 42, versículo 5, que diz assim, por que está abatido a minha alma? Ele faz a pergunta para a alma dele, ele ainda fala outra pergunta, por que te perturbas dentro de mim? O que está incomodando dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, é um salmo muito conhecido, creio que muitos já ouviram, mas que é algo muito pertinente para os nossos dias, né? Como eu falei. Nós estamos vivendo dias de muita turbulência, né? Tantas coisas acontecendo, e
E a coisa vai acontecendo com a nossa vida, depressão, ansiedade, vai entrando na nossa vida de uma forma tão sutil que muitas vezes não sabemos nem lidar com essa situação, né? Às vezes não é com você, é com alguém perto de você, e a gente não sabe nem como lidar com essa situação. Um pouco de dados assim sobre isso, nos sites oficiais, né? A OMS diz assim que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, num total de 11,5 milhões de casos. Eu creio que deve passar muito mais disso, né? Mas é um número que eles estimam. É um índice maior da América Latina, é no Brasil, que tem esse índice maior, e o segundo da América, né? Então, somando todas as Américas, aqui, nós ficamos em segundo lugar, ficando atrás dos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele tem sim um índice muito alto de depressão e suicídio também. E, logicamente, né, que nessa questão de depressão há várias causas, né? A gente não tem uma causa só, são várias causas. Às vezes pode ser por mágoa, né, alguma coisa que você ficou magoado e foi acumulando e gera alguma coisa assim, rejeição, né, frustração. Hoje tem muita gente assim, né, e muitos jovens também frustrados ou por algum motivo, não ter passado, não ter conseguido alguma coisa. E, enfim, muitas coisas acontecem para levar aos sinais de depressão mesmo, né? Mas também nós temos, o cristão também tem alguma coisa assim que leva a isso por causa do pecado, né? O próprio pecado deixa uma angústia, né? Pelo peso do pecado, mas é uma forma que Deus... Então, se você está passando por isso, é uma forma que Deus está trabalhando, seja no orgulho, vaidade, uma mentira, né? Então, o próprio rei Davi, que teve um pecado de adultério e tal, ele fala, né, que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, né? Então, ele sentia a dor, né, do pecado e os ossos envelheciam, ele sentia amargura porque ele estava em pecado e pedia, clamava a Deus por socorro, por livramento e purificação desse pecado, né? Então, várias coisas nos levam ao pecado. Mas aqui nós temos uma história que nós vamos tratar de um assunto que também vai falar sobre isso, né? E nesse texto eu vi muita questão da prevenção, né? Nós temos hoje, logicamente, falando sobre depressão, a gente tem que se prevenir, né? Tem várias formas da gente se prevenir. Hoje é muito indicado isso. Logicamente que um deles é o exercício físico, né? O próprio exercício nos ajuda a nossa sanidade mental, né? Você tá bem, né? E recentemente eu falo sobre isso porque eu mesmo estava sendo levado pela depressão, pela ansiedade, uma crise que estava se instaurando em minha vida. E no começo do ano, a minha filha, né, e a Jéssica me arrastaram para a academia, falou, não, você vai fazer academia com a gente. E então estou desde começando fazendo academia para ajudar no exercício, além de jogar vôlei, outras coisas que a gente faz, né, mas isso ajuda bastante, né? Então, logicamente, prevenção, manter o exercício físico, tem gente na igreja que, né, corre bastante, então tudo isso ajuda bastante na nossa saúde, né? Então, às vezes a gente fala, não sei porque eu estou sofrendo com depressão, ansiedade, mas vive o sedentarismo, come mal, né? Então, tudo isso vai nos ajudar, obviamente. Também, uma coisa que ajuda muito é a gente compartilhar, né? Ter pessoas para compartilhar. Isso é muito bom quando nós temos, né, irmãos em Cristo, uma comunidade que a gente pode trabalhar isso, falar e explicar o que está acontecendo, porque é muito difícil nesse momento, explicar e alguém entender de fato o que você está sentindo. Às vezes nem você mesmo sabe o que está sentindo, né? E no ambiente que a gente vive lá no Shalom, que é uma semana, é um ambiente muito legal porque os jovens podem compartilhar e seja um ambiente mais confiável, né? Então, irmãos, logicamente que outra coisa que é muito importante é ter essa confiabilidade e saber que a gente pode confiar e poder se abrir, falar exatamente o que está sentindo, né? E orar juntos e buscar, né? E Deus vai trazendo a cura. Lógico, tem várias formas de prevenção. Mas, irmãos, uma das prevenções que eu vi muito importante é realmente a gente ter uma vida com Jesus, uma experiência com Jesus, ver uma intimidade na adoração a Ele.
essa vida diária de meditação na palavra, isso é muito importante. Porque no dia da adversidade, no dia que você for acometido pela depressão, ou por ansiedade, ou por algum desafio, nesse momento vai fazer toda a diferença. E é nesse Salmos 42 que a gente vê a diferença do salmista diante de uma turbulência da vida e como ele lida com isso. É bem diferente, né? Então, eu creio que o cristão, ele passa por alguns desafios, mas como ele tem uma experiência vivida com Jesus, a experiência dele é uma forma de Deus trabalhar, é uma forma de a gente conseguir alcançar mais ainda a conhecer a Deus. Não é uma depressão, uma ansiedade como hoje a gente vê assim, de que leva assim, né? Mas muitas vezes quando nós estamos passando por isso, Deus está trabalhando com nossas vidas, com nossa alma. E nos Salmos 42 e 43, que 42 e 43, eles na verdade compõem únicos salmos e fala basicamente o mesmo assunto. E por 3 vezes, então no Salmos 42 2 vezes, e no 43 também vai falar, por 3 vezes vai ter esse versículo: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então você vai encontrar no Salmos 42 2 vezes, e no Salmos 43, mais uma vez, no finalzinho, você vai encontrar novamente esse texto, mesmo versículo. E eu vi que é uma forma, então, do salmista trabalhar a prevenção, né? E ajudou muito a ele. Então, o que ajudou, né? Então, hoje, irmãos, eu queria trabalhar essa questão. O salmista faz essa pergunta: por que está abatida a minha alma? Essa pergunta, quando ele faz, parece que quando nós fazemos uma pergunta dessa, por que está abatida a minha alma? Parece que está centralizada em mim mesmo, na verdade. Quando nós estamos passando por uma crise dessa, nós começamos a fechar os nossos olhos assim para as questões e começamos a focar nessa dor que eu estou sentindo, eu estou passando, né? Então parece que quando o salmista fala por que está abatida a minha alma, parece que a centralidade do problema que ele está falando está focada nele somente, né? Na alma dele. Então está falando, né? Olha aqui minha crise que eu estou passando. Mas, no geral, há uma grande diferença pela qual ele faz essa pergunta. Eu não imaginava isso, mas quando ele faz essas perguntas, né? Por que está abatida a minha alma? Por que você está perturbado? Ele tem um sentido muito diferente quando ele faz essa pergunta do que a gente imagina. Parece que ele está preocupado com ele, mas tem um sentido totalmente diferente. E nós vamos ver somente 2 diferenças nessa manhã. Por que é tão diferente essa pergunta da forma que nós imaginamos? Primeiro, essa pergunta é diferente porque o salmista, né? Muitos falam que esses salmos, apesar de que ele é escrito pelos filhos de Corá, muitos falam que ele está relatando o momento em que o rei Davi ele estava fugindo de Absalão. Então, era um momento de muita crise, de fuga mesmo, né? E quando o salmista, então, escreve, ele relata sobre isso, por que está abatido a minha alma, ele não está centralizado nele próprio, na alma dele, mas toda essa fala está centralizada em Deus. Nós vamos ver por quê. Por que está centralizada em Deus? Isso é uma coisa incrível, irmãos. Qual era o motivo, então, do salmista escrever isso? E por que ele está dizendo assim, não fica abatido a minha alma, né? O que está acontecendo? O que estava acontecendo nesse momento? O próprio Salmos 42 vai descrever sobre isso no versículo 3 e no versículo 10. No versículo 3, ele vai dizer assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me diziam continuamente, o teu Deus onde está? Então os inimigos estavam zombando dele, né? Falando, e aí, cadê o seu Deus? Onde está? Você é um fraco, cadê você, né? Davi, e aí? E aí o rei Davi diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Então não era uma coisa tão simples.
não era uma coisa fácil de passar em relação a isso. A luta que ele estava passando era muito grande. Em outro versículo fala assim: esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Novamente, pessoas estavam insultando Davi, calúnias, ferindo, humilhando, perseguindo a Davi. Então, lágrimas corriam dia e noite, esmigalhos-se, era como se estraçalhavam-se os ossos. Não sei se alguém já sentiu isso. Quando a gente sente essa dor na alma, é isso. Parece que nossa alma está desfalecendo, assim, os ossos começam a doer. Eu entendo que os ossos doem porque muitas vezes quando há esses sintomas de... quando a gente fica com depressão, com alguma coisa assim na alma, a gente não quer fazer nada, quer ficar deitado. E ao ficar deitado muito tempo, né, os ossos doem mesmo, né? As articulações começam a doer tudo. Você começa a levantar, aí dói tudo, né? E sofre muito. Os joelhos doem, as costas, né, começam a doer. Então, mas Davi estava sentindo isso nesse momento. Os ossos começavam, né, estraçalhar, esmigalhar, as lágrimas dia e noite. Irmãos, quantos nesse mundo estão passando por isso? E muitas vezes a gente não percebe, ou a gente não sabe, e disfarça muito bem. Então, o que estava acontecendo é que muitos estavam insultando Davi, ferindo, humilhando e perseguindo, literalmente. Então, Davi estava incomodado, mas ele faz essa pergunta: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Será que Davi estava dizendo, poxa, alma, coitado de você, alma, o que está acontecendo? Oh, alma, e agora? Meu sofrimento, minha dor, minha angústia, era isso que Davi estava falando para a alma? Quando a gente olha o contexto e o texto de Salmos 42 e 43, a gente vai perceber que não é bem isso. O que ele está falando para a alma é: alma, não fique desanimado, tenha fé, tenha força, alma, confie totalmente em Deus, espera nele. E a gente vê nesse texto exatamente isso, né? Ele fala sobre esse texto dizendo... não voltou ali. Ele fala sobre esse texto e ele fala assim: por que está batido a minha alma? Por que você está perturbado? Espera em Deus. Por 3 vezes ele vai dizer, espera em Deus. O que ele estava tentando dizer para a alma não era em relação a ele, mas a centralidade estava na preocupação. O que estava acontecendo com Davi, totalmente aqui, a diferença de Davi, o incômodo de Davi, era porque ele sentia Deus longe, ele sentia a falta, a ausência de Deus. O abatimento da alma dele não estava em relação à dor dele, o abatimento não estava em relação penalizando ele em si. Lógico, ele sentia essa dor, mas quando ele escreve isso, é interessante porque ele fala assim: por que está abatida a minha alma? Mas o foco, a centralidade estava em Deus. Essa era a diferença. O que incomodava Davi era porque Deus, o Senhor precisa estar comigo. Deus, eu espero no Senhor nesse momento. Eu quero confiar no Senhor. E essa é muita diferença quando nós estamos vivendo nesses momentos de crise. Isso me chama muita atenção, isso mudou muito a forma de eu pensar. No momento que eu estava passando, no começo desse ano, por um momento de crise, e numa angústia, que eu não sei explicar por que veio, mas há uma angústia numa semana e uma dor na alma, que eu estava focado só em mim. Deus, minha alma,
E eu falava com as pessoas, poxa, mas... E reclamava, murmurava, poxa, mas... Não, você não está me entendendo. Eu conversava muito com a Milky também, minha esposa, e falava, explicava, mas era muito em relação a mim, sabe? No eu. E minha dor, meus medos, não sentir compreendido. E até que um dia, que nós tivemos aqui, algumas pessoas oraram por mim. E uma das perguntas que me fizeram foi, você está conseguindo escutar Deus? E eu parei naquele momento e falei, realmente não estava conseguindo mais escutar Deus falando no meu coração. E foi naquele momento que nós oramos, e foi um processo de cura na minha vida. Porque ao confessar, ao entregar, e ao confiar no Senhor, todas as questões que estavam no meu coração, medos, mágoas, sentimentos, ao soltar isso, a palavra que Deus colocou no meu coração, e falou, olha, vamos orar e ver o que Deus fala no seu coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi exatamente coragem. Eu não entendia por quê, mas Deus colocou bem claramente coragem. Não, olha, eu na hora falei, olha, eu escutei Deus falando coragem na minha vida. Então, o que aconteceu? Eu canalizei todas as minhas aflições em confiar no Senhor agora, em depositar essa confiança no Senhor. A centralidade dessas aflições não estava mais somente voltada no meu eu, mas a centralidade estava voltada agora em confiar em Deus. E quando eu perguntava para minha alma por que está abatida, mas não estava falando sobre mim, mas sim, eu quero confiar no Senhor, eu quero aprender a confiar no Senhor. Depositar minhas aflições na confiança no Senhor. Eu não tinha entendido muito bem por que coragem, mas Deus estava iniciando um processo de cura no meu coração. E foi isso que reverteu muita coisa na minha vida. E toda essa dor, tudo aquilo que eu estava passando, sumiu de uma forma muito incrível, assim. E naquele dia que nós estávamos orando, Deus está colocando essa palavra coragem na minha vida, foi no dia em que teve a enchente no Rio Grande do Sul, foi nos dias que estavam tendo enchente, no dia 3 de maio. Estava, assim, num ponto mais crucial da enchente, que estava piorando a situação ali, e que a gente aqui no momento a gente não sabia, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E diante dessa palavra foi esse desafio de ir para lá uma vez e depois voltar pela segunda vez agora no mês passado. Deus tinha colocado essa palavra e lá Deus foi trabalhando muito mais sobre isso, de não estar focado no eu aqui, minha alma, mas entender que eu preciso confiar. E em cada lugar que eu ia, Deus trabalhava essa confiança, a coragem. Então, Davi, sim, estava com medo, acovardado. Ele tinha que aprender a confiar. Então, e por 3 vezes ele fala para a sua alma, por que você está abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Ele fala para a sua alma, não fala só exatamente por que está abatido, mas ele fala, alma, espera em Deus. Ele coloca a centralidade em confiar em Deus mais do que tratar o problema dele. Isso é muito interessante. Quando nós canalizamos essas nossas aflições, não para eu, mas em Deus, eu quero confiar, orar, confiar em Deus. Muitas vezes, nós passamos por umas crises para aprender a confiar no Senhor. Porque Deus quer nos ensinar a exatamente isso, a depositar toda a nossa dependência, a nossa vida, para confiar no Senhor. Então, aqui Davi estava trabalhando isso. Por que está abatida a minha alma? Confiando no Senhor. E muitas vezes nós precisamos aprender a amar, a liberar perdão, a pedir perdão, a exercer longanimidade, a compaixão. Isso é um processo sobrenatural de Deus, que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Não é uma coisa, talvez, humana, mas que o Espírito Santo começa a fazer. E foi esse processo que Deus começou a trabalhar no meu coração. Mais do que
eu estava olhando muito para o meu coração, mas mais do que isso, Deus começou a trabalhar, de que eu preciso pedir perdão, de que eu preciso aprender a amar. E muitas vezes, quantas vezes nós não temos falhado, irmãos? Mas o Espírito Santo começou a trabalhar sobre isso. Então, nesse momento de crise, Deus esteve me ensinando a confiar nele, a não ficar falando, porque está batida a minha alma somente para mim mesmo. Mas nessa fala de Davi, como Davi, não é uma fala de murmuração, mas de um incentivo para a alma. Alma, confia em Deus. Você está batido por quê? Não precisa ficar batido não, confia, alma. Davi estava dizendo isso agora. Alma, Davi acho que eu estava falando isso, né? Não sei como é que ele estava falando, mas eu suponho que Davi está batendo assim, no peito dele. Alma, né? Acorda aí, confia em Deus, espera em Deus, não fica abatida não. Não era uma forma de alma, coitado, erro. Não, aqui o rei Davi está falando, por quê? Por 3 vezes ele fica insistindo, falando, não fica abatida, alma. E muitas vezes nós precisamos dessa fé, de confiar, bater no coração e falar, confia no Senhor. E essa é a diferença nesse processo para o cristão. O que mais deve incomodar é sentir a ausência de Deus. Por mais que tenhamos a consciência lá no fundo que Deus está realmente no controle de todas as coisas, queremos sentir de volta a presença de Deus, de fato, que Deus está presente. Isso era o que mais incomodava Davi, que ele sentia longe a presença de Deus. Então, a prevenção, irmãos, é muito importante a gente viver, ter essa experiência com Jesus, viver com Ele, estar com Ele, porque no dia da adversidade, no dia que nós passarmos por essas situações, nós precisamos sentir saudade de estar com Deus novamente, falar, Deus, eu preciso do Senhor, Deus, porque é nesse momento nós vamos saber quem é Deus, nós vamos lembrar do Senhor, é nesse momento que nós, por mais que nós sentimos Deus lá longe, mas sabemos que Deus está lá nos guardando. E Davi realmente sabia. E ele batia, Deus, olha, a minha alma não fica abatida não, confia, confia. Então, isso era algo diferente na vida de Davi. O que incomodava Davi era sentir a ausência de Deus. O que incomodava Davi era esse sentimento. Isso tem que incomodar na nossa vida quando nós estamos passando por esses momentos. Então, a primeira diferença que eu vejo nesse texto, como que Davi lida com a situação, é porque a centralidade não estava nele, mas a preocupação estava na ausência de Deus na nossa vida. E isso é muito importante. No dia que a gente não sentir falta de Deus, aí sim, a coisa vai pegar muito forte. Mas nós precisamos trabalhar para que nesse dia nós possamos bater na nossa alma e dizer, alma, confia. Alma, porque você está perturbado, confia, espera nele. Espera nele. Irmãos, isso mudou muito. Quando eu mudei a centralidade desse problema, canalizei todas as minhas aflições para confiar, isso muda muito, isso traz uma cura, que os irmãos não têm ideia, de que a gente pode confiar e falar, Deus, está aqui esse problema aí, e Deus trouxe essa coragem no meu coração. Muitas vezes, não é tão simples falar sobre isso. Eu falei isso na temporada agora, porque muitas vezes não é tão simples. Às vezes, como pastor, eu fico envergonhado de passar por isso, porque a gente tem que lidar e a gente tem que ser a pessoa de suporte, muitas vezes. Mas foi uma forma de Deus trabalhar no meu coração, de passar por essa experiência de dor, de saber o que significa essa dor, que muitas vezes eu não entendia nem quando a minha filha passava por isso. E foram algumas semanas que eu passei por isso, e Deus permitiu que eu passasse. E eu precisei entender que, nesse sentido, essa primeira lição que o salmista coloca, que a centralidade não pode estar em mim. Isso trouxe um processo de cura muito grande.
E quando eu olho para tudo isso, eu vejo como que o rei Davi trabalhava isso, como ele tinha essa centralidade, uma ligação com Deus, ao ponto de dizer isso, no momento de mais angústia dele, ele pode dizer assim: por que está batida a alma? Espera em Deus. E ele fala, ele nos ensina a falar isso. Eu penei um pouco para aprender sobre isso. Custei um pouco para aprender. Mas é isso que a Bíblia nos trata e nos mostra, nos trata. Isso que a Bíblia nos indica. E uma segunda lição e uma segunda coisa que este Salmos nos mostra, que eu achei incrível, é que a centralidade está na adoração. Irmãos, como assim? No momento que você está abatido, a coisa que mais você não tem é adoração. A coisa que mais você tem é você ficar no seu canto, não querer fazer nada e reclamar e ficar olhando para nós mesmos. Por que, Deus? Por que estou passando por isso? Ou a dor na alma impede a adoração. Mas o salmista diz: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda louvarei. A prevenção nossa de viver, aprender a adoração, viver na santidade, adoração é viver confiando em Deus, adoração é depender do Senhor, é viver todos os dias de adoração. Nós precisamos viver a adoração, irmãos, porque isso é uma prevenção contra a depressão. Porque no dia que você não tiver aprendido a adoração, no dia que você tiver depressão, você não vai conseguir adorar a Deus. E você não vai ter essa esperança, como Davi teve, pois ainda louvarei. Por que o Davi? Por que esses salmos falam ainda, pois ainda louvarei? Porque um dia, ele tinha experimentado isso, nós vamos ver no texto. A preocupação, novamente, não está em si, você pode reparar. Ele não está falando, como eu, né, colocando o ídolo aqui, eu, na dor da alma. Não. O incômodo, nesse momento de crise, era porque ele não conseguia adorar a Deus. A aflição da alma dele, a perturbação que estava incomodando ele, primeiro é porque ele estava distante de Deus. Isso incomodava ele, estava angustiado. Olha, a angústia da alma dele já não era por ele, pela dor, porque estavam perseguindo. Vocês podem reparar no texto. No geral, o texto, a angústia não é porque os inimigos estavam perseguindo ele, não, mas porque ele estava distante, sentia Deus distante nesse momento, a aflição. Deus, fica comigo, Deus esteja comigo. E esse segundo momento é porque ele não estava conseguindo adorar a Deus. Justo ele, que vivia na adoração, pegava a harpa, estava na casa de Deus, mas nesse momento ele não conseguia adorar a Deus, não tinha forças para adorar a Deus, e essa era a angústia dele. Isso é muito diferente quando nós estamos passando, muitas vezes, porque pelo menos quando eu passei, eu não tinha vontade nem de adorar a Deus, não tinha forças, era uma dificuldade muito grande poder pegar a Bíblia, ou poder orar e poder glorificar a Deus. E a gente ficava, não, eu. Mas é interessante que a fala do salmista aqui, mais uma vez, não é egocêntrica, mas focado ao Senhor. Ele diz, pois ainda louvarei. Ele tem essa esperança, pois ainda louvarei. E por que ele fala isso? Porque ele tem as recordações da vida dele. Quando a gente olha no texto completo de Salmos 42, ele vai descrevendo sobre os inimigos que estão perseguindo, com o abatimento da alma dele, mas ele fala das lembranças que ele tinha antes de ser cometido por esses problemas. Ele diz assim em Salmos 42, versículo 4, lembro-me dessas coisas e dentro de mim, e se derrama a alma como passava eu com a multidão de povo, e guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidões em festa. Ele lembra, sabe, a lembrança dele, o desejo dele era voltar a esse momento, logo, em que ele podia estar junto com o povo, com a multidão, glorificando a Deus em procissão, indo para a casa de Deus, sabe, indo junto com o pessoal, glorificando a Deus, gritos de alegria e louvor, multidões em festa. Essa recordação que ele tinha. Então, a prevenção, imagina se a gente não tivesse essa lembrança,
no momento do abatimento, a gente não vai ter força para glorificar a Deus. Mas ele estava angustiado, porque ele queria voltar a esse momento de louvar, glorificar a Deus. Em um outro momento ele diz assim: sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembre-me, portanto, ele lembra, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Ele lembra dos locais em que ele teve aquela intimidade com Deus. Esses locais que marcaram, que ele esteve com a presença de Deus, glorificando Deus, falando com ele. Ele lembra desses momentos. Sabe, é incrível. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Mas eu lembro daqueles momentos que eu tive. Poxa, isso que estava incomodando ele. Lembra dos momentos que ele esteve com Deus, glorificando a ele. Por isso, irmãos, é muito importante ter esses momentos com o Senhor, de intimidade, glorificar. Cristão que anda vazio, no momento do abatimento, vai focar somente no eu. Mas crente em Jesus, que vive com Jesus, glorificando, nos momentos do abatimento, o que ele vai ter saudade, o que vai incomodar ele, porque, olha, alma, glorifica a alma. Isso, o salmista fala várias vezes. Nós cantamos sobre isso, o nosso dirigente leu sobre isso, né? Bendize a minha alma ao Senhor. Quantas vezes o salmista não vai dizer isso, né? Ele vai falar várias vezes. Eu coloquei alguns versículos aqui. Em Salmo 57, versículo 8, ele fala assim: desperta minha alma. Ele bate, desperta a alma, desperta. Parece que está colocando aquele negócio de ressuscitar, né? Para fazer aquele negócio, desperta a alma. Alaúde e harpa, eu mesmo despertarei a aurora. Então pega instrumentos, olha, desperta a alma. Ele tem essas lembranças, desperta. Salmo 103, bendize a minha alma. Ele fala, ele tem força para dizer, bendize a minha alma. Ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, quando nós estamos passando por esse abatimento, nós não lembramos muitas vezes das coisas maravilhosas, incríveis que Deus fez na nossa vida. Mas só ficamos pensando, ai, que coisa chata, tudo fica ruim. Quando nós estamos abatidos, não é verdade? Quando a gente está abatido, a alma está doendo, tudo fica ruim, todos são chatos, aquele lugar é chato. Mas quando nós experimentamos um abatimento com a presença do Senhor, aqui, irmãos, Ele fala, alma, lembra que das coisas, tantas coisas boas que Deus fez. Isso vai curando a alma. Ele fala, bendize a minha alma, Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vai lembrando de tantas coisas, daqueles momentos incríveis que você teve com o Senhor, daqueles momentos que Deus havia curado, daqueles momentos que Deus havia livrado, daqueles momentos que Deus havia restaurado. A alma começa a lembrar. Então ele vai descrevendo sobre isso. Salmo 104, versículo 1. Bendize a minha alma, Senhor. Meu Deus, tu és magnificente, magnífico, Ele é incrível. Ele é tudo. Salmo 146, versículo 1. Louvai ao Senhor, a minha alma. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor. Pois ainda louvarei. O salmista diz no versículo, nesse capítulo de Salmos 42, versículo 5, ele vai dizer assim, né? Por que está batido a minha alma? Por que você está perturbado dentro de você? Alma, espera em Deus. Ainda vai louvar. Ainda louvarei. Há essa esperança. Ainda louvarei. Esse era o incômodo de Davi. Irmãos, Davi tinha uma referência daquele momento de paz, sem dor. Ele tinha uma referência do poder respirar e sentir a paz de Cristo, sentir a paz com Deus, dos momentos de intimidade. Ele tinha uma referência. Então, no momento que ele estava abatido, ele tinha uma referência. Eu quero voltar àquele momento. Então, quando a gente passa por um momento de abatimento, se você não tiver esses momentos, se você não tiver Deus no seu coração, Jesus na sua vida, momento que tem abatimento, você não sabe para onde voltar. Porque não tem uma referência do que é bom. O bom é só um pouquinho. O bom é, só livrar daquele problema. Mas muitas vezes, irmãos, problemas virão. Pessoas vão perseguir. Pessoas vão falar. Mas nós sempre temos uma referência do que é respirar. Do que é viver a adoração.
E Davi, então ele tinha essa referência de estar na casa do Senhor. Em Salmos 43, ele fala assim, que o prazer dele era voltar para a casa do Senhor, estar ali, louvando, adorando a Ele. Então por isso que por 3 vezes ele vai falar assim, pois ainda louvarei, porque ele tinha essa referência da adoração. E nós precisamos ter uma referência profunda na adoração, em poder confiar, viver genuinamente, profundamente uma experiência real com Jesus. Porque no meio da adversidade, irmãos, não vai chegar a nos derrubar, porque nós temos uma referência. Então os fatores que a alma de Davi estava abatida era sentir falta da adoração. Irmãos, nossa tendência na crise é cada vez afundar, murmurar. Mas a diferença aqui do salmista é que apesar de tantas coisas, no Salmos 42 você pode perceber, tanta coisa acontecendo, mas ele sempre volta para a adoração. Eu acho incrível, um texto que ele começa, por que está abatido a minha alma? Mas ele fala no final, que ainda louvarei. E essa esperança, irmãos, que eu trago nessa manhã. Essa mensagem não tem como objetivo fazer uma terapia sobre depressão e ansiedade, mas mostrar biblicamente que nós podemos passar, nós precisamos confiar somente no Senhor. Nessa manhã, eu creio que Deus, assim como nós passamos nesse tempo lá no Shalom, Deus quer trazer uma cura nesses dias para nós. O desejo do Senhor não é que nós vivamos essa dor, mas que nós possamos aprender a lidar, a passar, a confiar e a adorar nesses momentos de crise. Isso é muito difícil. Talvez você fale assim, eu quero viver o sobrenatural de Deus. E isso sim é viver o sobrenatural. Eu tenho aprendido a cada momento a viver sobre isso. Ainda estou no processo, a depender sobre isso, a viver sobre isso. Mas é tão bom passar por esse processo. Eu vi como Davi passou por essa fase terapêutica, ele escreve de uma forma tão incrível, a Bíblia nos traz de uma forma tão incrível, ele não esconde, dizendo, não vai passar por esse problema. Sim, está perturbada a alma, ele fala, está perturbada. Ele fala assim, olha, eu choro dia e noite, meus ossos doem. Sim, a gente passa por isso, mas ele fala, eu quero confiar somente no Senhor e ainda louvarei. Quantos querem experimentar esse processo no coração nesta manhã? Eu queria convidar nesse tempo, um tempo de nós possamos meditar e entregar então, assim como o rei Davi, assim como esse texto nos ensina, a colocar essa centralidade desse problema, a canalizar esses problemas na presença do Senhor. O abatimento seja porque Deus está distante, o abatimento porque eu quero pedir socorro no Senhor, eu quero voltar à adoração. Seja esse teu desejo nesta manhã. Canalize isso e Deus vai curando os seus problemas. Eu queria convidar você, a todos, para buscar nesse momento a presença do Senhor. Feche seus olhos nesse momento, curve suas cabeças e vamos estar orando. Eu queria que você pudesse estar refletindo nesta palavra acerca de Salmos 42. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Que isso possa tornar verdade em nossas vidas. Façam algo sobrenatural em nosso coração. Vamos ter um tempo orando agora.
Queria convidar nessa manhã você a continuar na presença do Senhor, os olhos fechados. Mas se o Espírito Santo tem tocado teu coração, e se nesses dias você não tem conseguido confiar e adorar a Deus nos momentos de crise, eu queria convidar você a ficar em pé, nós queríamos estar orando. Se você tem passado por esses momentos difíceis na alma, você pode ficar em pé e nós temos um tempo orando como igreja, pedindo a restauração, a cura do Senhor sobre nossas vidas. Eu creio que é uma forma de nós nos rendermos aos pés do Senhor e confiar somente nele. Então, amém, fique em pé, coloque-se diante do Senhor, somente você e o Senhor, e eu queria que você pudesse estar entregando, confiando, aprender a confiar. Nós vamos estar orando para que Deus possa dar forças. Oh, Jesus. Mas alguém quer colocar no seu coração? Por que está abatida a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. Amém. Amém, Jesus. Amém. Se tem mais alguém, eu queria dar essa oportunidade para que nós possamos tirar essa dor de Deus, processo de cura em nossas vidas. Não é o plano de Deus que nós vivamos isso, mas que nesse momento nós possamos aprender a confiar, a depender do Senhor. Então, eu queria desafiar você a se entregar na presença do Senhor, a ser uma igreja restaurada. É um tema bastante pertinente, mas difícil de tratar, mas que Deus possa falar no seu coração. Se tem mais alguém que quer colocar diante do Senhor nessa manhã, pode ficar em pé. Amém. Pai querido, nesta manhã, nós queremos agradecer porque Teu Santo Espírito está pairando sobre este local. Obrigado, Pai, porque Tu tens a resposta para nossas questões, para a nossa vida. Mas, em primeiro lugar, o Senhor nos chama para confiar em Ti. E Deus, eu peço, Pai, os irmãos aqui presentes, que eu possa trazer o processo de cura, ao confiar, ao poder adorar, muitas vezes sem forças, mas eu posso trazer o processo de cura, restauração. Oh Deus, traz, Senhor, alívio da alma, traz a restauração, Senhor, traz a cura. Tu conheces a dor de cada um, e nessa manhã eu peço, Jesus, Tu possa livrar das aflições, mas Jesus, nós queremos aprender mais do Senhor. O Espírito Santo possa dar força agora para confiar em Ti, Jesus. Eu oro, Senhor, para os irmãos agora. Espírito Santo, vem sobre cada um. Você tem se levantado aqui com coragem. Deus, traz processo de cura. Somos tão falhos e pequenos, Jesus. Oh Deus, mas queremos ter aquela pequena fé de confiar, de depositar a confiança. E Deus, como é bom poder descansar em Ti, confiar em Ti. Senhor, eu oro pelas famílias, muitas famílias que têm passado por desafios. Traz a restauração, Jesus. Oh Deus, que possamos aprender a louvar a Ti, mesmo nas adversidades, mesmo nos momentos mais difíceis. Queremos viver esse sobrenatural de Ti. Então agora unja cada um dos Seus servos aqui, Jesus. Sê com cada um, Pai. Dê fortalecimento espiritual.
Palavra, Senhor, de ousadia e intrepidez, Deus. Repreendemos, Deus, qualquer ação contrária a isso. Oh Deus, repreendemos todo esse espírito, Senhor, de tristeza, de angústia, mas venha, Deus, a tua paz, a tua longanimidade, o teu perdão, a tua restauração sobre cada um. Nós entregamos como igreja, Senhor, e pedimos, meu Pai, Tu venha sobre nós, Pai, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Nós queremos agradecer, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos sentar. Irmãos, quero glorificar a Deus nessa manhã, que essa palavra possa estar em cada coração, e vamos continuar como igreja, né, irmãos, orando uns pelos outros, e isso precisa ser um processo de cura. Quando como igreja podemos, e lá no acampamento nós vimos isso, quando nós tivemos esse tempo de falar uns com os outros, houve um processo de muita cura, de muita restauração. Então toda a equipe pastoral e todos os líderes estão à disposição para estarmos ouvindo, conversando, orando uns pelos outros. Nós muitas vezes não temos resposta, mas o Senhor, ao fato de confiar, Deus tem a resposta para cada um. Então, louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Nessa manhã nós queremos glorificar pela restauração e pela cura que Deus traz às nossas vidas. Amém? Glória a Deus.